Muitos exames para prevenir o câncer. É o caso da mamografia, por exemplo. Mas isso muda quando falamos de câncer infanto-juvenil. Em crianças, não são feitos exames preventivos e a melhor maneira de combater a doença é o diagnóstico precoce. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, INCA, a cada ano, aproximadamente 12 mil crianças e adolescentes são diagnosticados com a doença no Brasil. Saiba mais na reportagem. O pequeno Miguel é filho de Hugo e Rosiane. Quando tinha 1 ano, a criança começou a ter alguns problemas de saúde e os pais pensaram que isso era comum pela idade do menino. Mas depois de algum tempo, os sintomas voltaram e as medicações não faziam efeito. Depois de passar por várias consultas, os médicos começaram a suspeitar que o menino poderia ter algo mais sério. O diagnóstico da leucemia veio no aniversário de 2 anos do Miguel, em novembro de 2017. Foram várias infecções repetitivas, manchas roxas nas perninhas, nos braços, febre alta, cansaço, ele sentia muito cansaço, brincava um pouquinho e já logo deitava. Inicialmente o médico passou alguns exames e os exames já vieram alterados, o hemograma dele, né? E o médico passou uma transferência para a gente para o UAI para ser transferido aqui para a medicina. O diagnóstico de Miguel é um exemplo de câncer infanto-juvenil que acomete crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Segundo a oncopediatra do Hospital do Câncer, em Uberlândia, 35% dos diagnósticos nessa faixa etária são de leucemia. Ela explica que em adultos, a doença está mais relacionada à idade e hábitos do paciente. Já o câncer infanto-juvenil tem maior relação com questões embrionárias. A especialista afirma que o carro-chefe no combate à doença é o diagnóstico precoce. A criança ela não tem como fazer prevenção primária igual ao adulto, mamografia, testes, acompanhamento de Papa Nicolau, vacinação para hepatite B, controle de hepatite C e de doenças sexualmente transmissíveis, que são medidas de impacto para o câncer no adulto. Então, a gente só tem como pilar para seguir o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, na maioria das doenças, pode sim alterar a chance de cura. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a cada ano, cerca de 12 mil crianças e adolescentes são diagnosticados com a doença no Brasil. Isso representa uma média de 32 casos por dia, mas segundo a oncopediatra, esses números equivalem a cerca de 0,5% dos casos de câncer em geral no mundo. Por isso, o câncer em crianças e adolescentes é considerado raro. Por outro lado, de acordo com a especialista, essa é a doença que mais mata no Brasil na faixa etária da infância e adolescência, se não considerarmos mortes violentas como aquelas causadas por atropelamento. O tratamento contra o câncer muda a rotina do paciente e da família. Assim que deu entrada no Hospital do Câncer de Uberlândia, Miguel ficou internado por mais de 40 dias. Tem sido bem cansativo, né, corrido, porque eu até saí do trabalho, porque inicialmente foi internação de 43 dias. E tem várias internações, químio durante a semana, então eu saí do trabalho para acompanhar ele mesmo. Segundo a oncopediatra, o tratamento é de alta complexidade e vai além do atendimento médico, incluindo, por exemplo, cuidados às questões sociais, psicológicas, nutricionais e de reabilitação ao ambiente escolar. A especialista diz que as chances de cura do câncer infanto-juvenil no país estão acima de 60%. Não é a ideal, ela não é a taxa que a gente, comparando com os países desenvolvidos, eles têm taxas maiores. Então, a gente tem que investir em diagnóstico precoce, em um cuidado adequado para essa criança, então que ela tenha menos efeitos colaterais, que esses efeitos colaterais sejam cuidados ao longo do tratamento, para que ela se cure com qualidade. Miguel já superou algumas barreiras na luta contra o câncer. O pai diz que o garoto tem se mostrado muito forte. Uma criança consegue ter uma superação muito mais rápido do que um adulto, do que um senhor mais de idade, né? Então, assim, ele, como ele não entende muito o que está acontecendo, ele vive brincando, correndo no corredor, quer ir embora, quer voltar, chega em casa, falta quebrar a casa, isso é tranquilo de criança, né? Então, assim, é muito tranquilo, até porque ele não entende mesmo, né?
Mas sim, ao longo, tem vezes que eu fico estressado, mas assim, mas às vezes alegre mesmo, brincando, tranquilo. O aumento dos casos de câncer no Brasil e no mundo é o tema do Jornal da UFO de hoje. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, só em 2015 foram registradas mais de 220 mil mortes por câncer no país. O Instituto Nacional do Câncer, INCA, estima que em 2018 é possível o surgimento de 600 mil novos casos da doença. Qual a melhor forma de tratar o câncer? Como ele surge? Quais os tipos de câncer mais afetam a população brasileira? Para falar sobre o assunto, os nossos convidados de hoje, o Dr. Fernando Maciel, médico oncologista, e a psicóloga doutora Luciana Rodrigues. Doutora Luciana, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Doutor Fernando, muito bem-vindo, muito obrigado pela presença de vocês, boa noite. Doutor Fernando, os números aí que nós acabamos de ver nos remete quase que a uma epidemia. Como é que é isso, gente? Isso é verdade. Com os dados que a gente tem hoje, esse aumento considerável de incidência no diagnóstico de câncer, a gente vive uma epidemia. Né? Se a gente for considerar todos os tipos de câncer que são diagnosticados hoje no país, a gente tem uma epidemia, e essa epidemia tem se tornado, atualmente é a segunda causa de mortalidade na sociedade, né? Mas uma perspectiva de que até 2020, mais ou menos, ela se torne a principal causa de morte na sociedade. Então é uma epidemia com certeza. Agora, a pessoa tem o câncer não significa que seja uma sentença de morte, né? Exatamente isso. Esse é um conceito que a gente tenta sempre conversar com os pacientes, porque anteriormente, né, quando a gente não tinha as mesmas estratégias de tratamento que a gente tem hoje, quando a gente não tinha as mesmas formas, né, de tratar o paciente, seja de cirurgia, seja quimioterapia, seja radioterapia, com certeza a doença ela tinha uma mortalidade muito mais avançada. Né? Hoje em dia a gente tem um controle muito maior sobre a doença, a gente tem um sucesso muito grande na taxa de cura da doença também. Então o diagnóstico de câncer é totalmente o contrário, não é uma sentença de morte, com certeza não. Doutora Luciana, uma pessoa na família portadora do câncer, ela atinge a família inteira, nesse caso, né? A família inteira tem que se desdobrar em torno daquele membro que está doente. Exatamente. Quando uma pessoa recebe o diagnóstico de câncer, nós podemos dizer que a família toda recebeu esse diagnóstico, porque é um abalo que gera em toda a família, a pessoa fica fragilizada emocionalmente. E é importante que a família se apresente como um apoio para essa pessoa. Existe uma mudança, como nós vimos na reportagem, uma mãe que sai do trabalho para cuidar do filho, né? Enfim, um marido, uma esposa que deixa seus afazeres para estar ali por conta dessa pessoa, muda toda a rotina. Então, a família recebe esse diagnóstico. A presença dos amigos também junto ao doente é fundamental para a sua recuperação. Ajuda. É fundamental. Muitos estudos mostram a importância da positividade na recuperação, né, no tratamento do câncer. Então, quanto mais a pessoa estiver cercada de pessoas que ela sente confiança, pessoas que passam segurança para ela, isso aumenta as chances de cura e aumenta, na verdade, a positividade da pessoa, a vontade de viver, a vontade de encarar aquele tratamento que é tão doloroso, que é tão difícil. Então, é fundamental. Doutor Fernando, nós vimos aí na reportagem que um dos campeões de câncer é a próstata, né? É onde a incidência é maior. Ainda tem um certo preconceito do pessoal, dos homens, claro, em não se submeter àqueles exames de toque e tudo mais. É uma bobagem muito grande isso, não é? Sem dúvida alguma. O câncer ele tem incidências diferentes de acordo com o sexo. Né? No sexo masculino, quando a gente exclui os casos de câncer de pele não melanoma, o câncer de próstata ele é o mais incidente, com certeza. Na mulher, já o câncer de mama é o câncer mais incidente. O câncer ele é uma doença que ele traz consigo um estigma, né, muito pesado, desde de tempos e tempos atrás. Isso se reflete até hoje na nossa sociedade, porque a gente vê alguns pacientes que não conseguem falar o nome da doença ainda.
né? Então, o câncer ele sempre foi uma doença com estigma muito... Porque é o estigma de morte. Era conhecido como doença ruim, né? A doença ruim, ou aquela doença. Aquela doença. Então, antigamente, a gente tinha um estigma de morte mesmo. O paciente tinha um diagnóstico de algum tipo de doença oncológica, com certeza, fatalmente, ele ia evoluir para a morte por causa dessa doença. O que mudou muito, né? Então, hoje em dia, a gente tem formas de diagnosticar mais precocemente. A gente consegue diagnosticar a doença em fases tão iniciais que a gente consegue curar 90%, 95% dos pacientes, que é uma taxa de sucesso muito grande. Especificamente com relação ao câncer de próstata, a gente tem técnicas invasivas e não invasivas, né? Então, a dosagem do exame da avaliação sanguínea, que é o teste do PSA, ele é uma ferramenta importante, mas ainda o toque retal ainda é um exame que deve ser feito. É o que fala a verdade, né? Exatamente. Ele consegue diagnosticar uma certa porcentagem de tumores que não elevam o valor do PSA no sangue. Então, isso a gente consegue, ao invés de a gente diagnosticar essa doença no momento em que ela traria sintomas ao paciente, a gente consegue diagnosticar numa fase ainda sem sintomas, que o tratamento é mais simples, é menos agressivo e o paciente tem uma qualidade de vida muito melhor. Eu sei de casos de gente que não faz o exame de próstata com medo de ser detectada alguma coisa, dele ter que se submeter a uma cirurgia que vai tirar a próstata e ele vai ficar impotente para o resto da vida. É outra bobagem, né? Com certeza. Hoje em dia, as técnicas de cirurgia para retirada da próstata, elas também são muito mais avançadas. Então, uma minoria dos casos, uma minoria dos pacientes que realmente ficam com algum tipo de sequela, seja incontinência urinária, que é a dificuldade de controlar a micção, né? Seja disfunção erétil, que seria praticamente a impotência sexual. Então, a técnica cirúrgica melhorou muito. Então, hoje em dia, é muito raro acontecer uma sequela permanente com relação a esses dois fatores. Doutora Luciana, a disposição do paciente em lutar contra a doença, enfrentar aquele problema, ajuda muito também, né? Ajuda muito, ajuda porque quando a pessoa está engajada no tratamento, né, quando ela tem uma série de crenças positivas de que ela vai conseguir passar por isso, ela vai ter mais energia e mais disposição para, enfim, para fazer tudo aquilo que está proposto a ela, né? Ela vai ter mais vontade de viver, então ela vai ter mais vontade de fazer outras coisas que estão diferentes ali do contexto somente do tratamento, e esse engajamento vai ajudar muito na cura da pessoa. É tratar a doença como um inimigo e tentar lutar contra ele, né? Sim, sim, a pessoa tentar lutar, primeiramente ela precisa aceitar que ela está com aquela doença. Muitas pessoas passam pelo estágio da negação, né? Não, eu estou ignorando, eu finjo que não está acontecendo nada, e isso não é legal, porque a partir do momento que a pessoa aceita que eu estou passando por isso, eu recebi esse diagnóstico, ela se engaja mais em eu tenho esse diagnóstico, então eu preciso tratar. Muito bom. Nós já voltamos com esse assunto já. Será que vai ter chuva no feriadão de Páscoa? Veja na previsão do tempo. O feriado em Uberlândia vai ter muito sol durante a manhã, mas na parte da tarde pode chover. Mínima de 19 e máxima de 28 graus. Em Ituiutaba também pode chover ali depois do almoço e as temperaturas sobem. Mínima de 21 graus e máxima de 33. Em Monte Carmelo, o sol aparece entre nuvens, mas não deve chover. Mínima de 18 graus e máxima de 30. Em Patos de Minas, tempo firme pela manhã e à tarde pode chover forte nesta sexta-feira. Mínima de 19 graus e máxima de 28. Também pode chover em Uberaba na parte da tarde. A mínima prevista é de 19 e máxima de 28 graus. Depois do intervalo, vamos conversar mais sobre câncer. Como lidar com a doença? De que forma ajudar quem passa por esse momento? E hoje tem a estreia do nosso quadro Editais UFO. Você vai ficar por dentro das oportunidades de concursos públicos aqui em Minas Gerais. O Jornal da UFO volta já.
Nossa, do jeitinho que eu imaginava. Ele vai ajudar na construção da primeira etapa da Unidade 2 do Hospital do Câncer em Uberlândia. Ajude você também. Ligue 0800 34 2062 e doe. O Jornal da UFO está de volta. Hoje debatemos aqui no estúdio o aumento dos casos de câncer no Brasil e no mundo. E é quando o assunto é câncer, o que não faltam são dúvidas, não é mesmo? Nossa equipe de reportagens foi conferir quais são algumas dúvidas da comunidade acadêmica da UFO. Vamos começar com a do Gabriel Menezes. Minha dúvida é se existe algum câncer relacionado com as ondas eletromagnéticas, tipo Wi-Fi, celulares, que a gente usa tanto aí no dia a dia, essas coisas relacionadas a isso. Aí, Fernando. Existem muitas teorias, na verdade, principalmente relacionado com tumores do sistema nervoso central, tumores do cérebro, né, pela proximidade, às vezes, com as ondas emitidas por celulares, né, ondas de antenas em geral. Então, algumas teorias relacionam o surgimento de alguns tumores do cérebro com essas ondas, sim. Ainda não tem nenhuma confirmação científica desse dado, mas existe essa especulação. Não temos certeza sobre isso. São só teorias. Com certeza, ainda assim. Vamos para mais uma pergunta. Minha dúvida é quais são as condições do Hospital do Câncer da UFO para receber os pacientes, acompanhamento, remédios, essas condições que hoje, tendo em vista as dificuldades financeiras mesmo do país, se isso está acontecendo, se isso está tendo mesmo, né? Luciana, é com você. Sim, bom, no Hospital do Câncer da UFO, hoje nós vemos que as condições têm melhorado bastante, né, para receber questão dos medicamentos, né. Claro que, como a médica falou noutra reportagem, ainda temos muito que melhorar aqui no Brasil de uma forma geral, né, nessa questão de, enfim, da evolução, do tratamento, mas nós vemos que já melhorou bastante com relação ao passado. Muito bom. Mais uma pergunta. Quais são as razões para estar aumentando tanto os casos de câncer no Brasil e no mundo? Básica pergunta, Fernando. Essa pergunta é importante. A gente sabe que a maioria dos cânceres que a gente tem diagnosticado hoje em dia, eles têm como causa fatores que são evitáveis, né? Fatores que são relacionados com a exposição daquele indivíduo a determinada substância, a determinada situação, por exemplo. Então, o aumento no consumo do cigarro, historicamente, levou a um aumento no número de tumores, principalmente relacionado ao pulmão e aos órgãos da região de cabeça e pescoço, por exemplo, né? A epidemia de obesidade, que vem crescendo cada vez mais na nossa sociedade, tem também aumentado muito o número de casos, por exemplo, câncer coloretal, câncer de próstata, câncer de endométrio nas mulheres. Câncer de pele também, né? A exposição solar com o câncer de pele. Na verdade, o câncer de pele é o câncer mais comum no nosso país. É um país tropical que recebe muita radiação solar e as pessoas não têm o hábito, o costume de se proteger para se expor a essa radiação. Não se cuidam adequadamente. Exatamente. Então, os fatores de exposição, né, a substâncias tóxicas, como o álcool, por exemplo, o cigarro, a obesidade, a não prática de atividade física, tudo isso está muito relacionado com o aumento na incidência do câncer. E a poluição que nos cerca, né, de maneira geral. Com certeza, também. Mais uma pergunta. A minha dúvida é se o câncer realmente teria cura, porque tem um tempo que às vezes as pessoas podem voltar a ter o câncer, aí eu não sei se realmente teria cura para isso. E mesmo depois que passa esse tempo, ainda tem a chance dela voltar, tanto que eles dão outro nome para isso. Luciana. Bom, a chance de sobrevida do paciente aumenta bastante. Tudo depende muito do tipo de câncer que a pessoa tem, a forma, né, até falando aí pelo lado psicológico, tanto a parte do tratamento médico, né, como o suporte que essa pessoa tem. Quanto melhor for o suporte emocional que ela tiver, em termos de família, né, uma estrutura, isso tudo vai ajudar na sobrevida e nas chances de cura do paciente. Nós sabemos que aquela pessoa que tem câncer, existe mais chances do câncer retornar. Então, depende muito do caso, não dá para a gente dar uma certeza
se o câncer vai voltar nesse paciente ou não. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Fernando, quimioterapia e radioterapia, elas prolongam a vida do paciente, dão aquela sobrevida, vamos dizer assim, mas tem qualidade? Sim. Só um ganchinho com a pergunta anterior, complementando a Luciana, o câncer tem cura. Então isso é um fato, e a cura do câncer está intimamente relacionado com o momento que eu faço o diagnóstico dessa doença, se eu faço o diagnóstico numa fase precoce ou não. O objetivo da quimioterapia ou da radioterapia, a gente pode dividir basicamente em dois. Então a gente tem uma quimioterapia que tem um intuito curativo, naquele paciente, por exemplo, que submeteu a uma cirurgia com objetivo curativo, eu vou fazer uma complementação do tratamento para aumentar as chances de cura desse paciente com radioterapia e com quimioterapia, ou num paciente que já tem doença metastática, ou seja, tem doença, entre aspas, espalhada em outras partes do corpo, né? Isso a gente chama de metástase. O objetivo da quimioterapia é diferente nessas duas situações. Quando a gente está falando em cura, a gente talvez não se preocupa tanto com sintomas e qualidade de vida, porque é um tratamento mais rápido e eu tenho certeza que aquilo lá vai aumentar a chance de cura e de aumentar a sobrevida do paciente. Quando a gente fala de doença metastática, o tratamento ele já se chama tratamento paliativo. Então o objetivo é tratar sintomas. Então quando eu ofereço quimioterapia para um paciente com objetivo paliativo, o objetivo que eu tenho é melhorar a qualidade de vida do paciente. Se eu estou fazendo o contrário, meu tratamento está errado para esse paciente. Então, se o paciente tem dor, a quimioterapia tem o objetivo de tratar a dor, diminuir a dor. Se o paciente tem falta de ar, por exemplo, o objetivo da quimio é tentar diminuir aquela falta de ar. Mas se a quimioterapia ela impacta em outros fatores que estão relacionados com a qualidade de vida do paciente, meu tratamento está errado. Né? Então, a gente tem dois pontos de vista diferentes. A questão genética influi muito, né, doutor? O câncer puramente genético, ele é raro. Né, as síndromes genéticas que estão relacionadas com câncer são raras. Então, isso aí na população é em torno de 10% ou menos que isso. Né? Então, a gente sabe que a maior parte do câncer, ele tem uma base genética, mas de predisposição, o organismo ele tem uma predisposição para deixar com que essas células tumorais se formem e aumentem de tamanho e comecem a proliferar. Né? Mas o câncer puramente genético, ele é raro. Né? Doutora Luciana, as estatísticas mostram que a doença está aumentando, os casos aumentam a cada ano que passa. As pessoas têm medo, mas não se cuidam. Como é que você explica isso? Bom, hoje nós vivemos numa sociedade em que nós temos muita informação, mas a predisposição das pessoas para se cuidarem, infelizmente, o próprio ritmo de vida impede que as pessoas se cuidem, vistam na qualidade de vida. Então, emocionalmente falando, as pessoas estão se preocupando com várias coisas, né? Carreira, dinheiro, e param de preocupar com a própria saúde, param de olhar para si, preocupar com a própria vida, tratar questões emocionais que podem estar relacionadas ao câncer, né? A psicossomática mostra que o câncer está muito relacionado a pessoas que guardam mágoas, que carregam traumas emocionais não tratados, e a pessoa acaba deixando isso de lado, pensando que isso não tem importância. E essa falta, por mais que as pessoas tenham essa informação, muitas vezes as pessoas pensam, isso não vai acontecer comigo. Então vão deixando de lado. E quando acontece, são pegas de surpresa. Chega no quintal dele? Chega no quintal, aí vem aquele susto. Doutor Fernando, o câncer ele não escolhe cor, nem idade, nem status social, né? Existe uma faixa que ele atinge mais? Isso é um dado que tem mudado recentemente, mas a princípio o câncer seria uma doença de pessoas mais velhas. Né? A incidência de câncer é muito maior na população acima de 50, 60 anos, por exemplo. De acordo com estatísticas mais recentes, a gente tem percebido um aumento na estatística no diagnóstico de pacientes mais jovens com diagnósticos de câncer. Cânceres anteriormente que eram quase que exclusivamente uma população mais idosa, como câncer de intestino, por exemplo. Câncer de mama, uma mulher mais velha, hoje em dia a gente tem pacientes na faixa dos 20, 30 anos tendo esses diagnósticos. Né? E aí o peso genético dessa relação com a origem desse câncer é muito maior. Quanto mais jovem o paciente, maior é a força da genética na formação desse tumor. Tá? Mas ainda assim o câncer é uma doença de pacientes, de pessoas mais velhas. Né?
Luciana, pela sua experiência, quem lida melhor com o câncer, o homem ou a mulher? O homem, ele tem mais dificuldade, porque a mulher, historicamente, já tem toda esse estigma de que a mulher pode chorar, a mulher pode falar mais sobre os sentimentos. O homem, ele já carrega uma carga em si de que ele tem que dar conta das coisas, que ele precisa ser forte. Então, para a mulher chorar, falar o que está acontecendo, falar das suas angústias, é muito mais fácil. E isso ajuda melhor a lidar com a doença. O homem é mais difícil ele falar o que está incomodando, o que está sentindo, as angústias que ele está vivendo com relação à doença. E isso dificulta muito no fato de lidar com o próprio câncer. Então, as mulheres lidam melhor. Muito bom. Hoje estreia aqui no jornal o Editais UFO, um quadro mensal que vai trazer sugestões de editais que estão abertos para quem sonha em se tornar servidor público, seja na universidade ou em outras instituições. Confira. Olá, boa noite. Você é concurseiro? Tem interesse em se tornar servidor público? Confira algumas sugestões de editais que estão abertos no estado de Minas. Você sonha em ser professor da Universidade Federal de Uberlândia? A UFA abriu 8 editais para docentes. São 9 vagas distribuídas nos cursos de odontologia, direito, ciências sociais, química e nas engenharias mecânica, ambiental, elétrica e florestal. O regime de trabalho dos contratados será de dedicação exclusiva. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de abril pelo site ingresso.ufo.br. E nesse endereço você também encontra o edital completo de cada concurso. A classificação dos candidatos vai ser por meio de provas escrita e didática e análise de títulos. E a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, divulgou o concurso público para diversas áreas. São 83 vagas para nível médio, técnico ou superior e jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais. O salário base varia de R$ 1.300 a R$ 7.900. As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 2 de abril, e vão até o dia 1º de maio, pelo site fumarc.com.br. No dia 2 também começam as inscrições para o concurso público da Universidade Federal de Ouro Preto. São 63 vagas para professores efetivos de 30 departamentos da UFOP. O regime de trabalho é de dedicação exclusiva. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de abril, pelo site que aparece aí na tela. Essas foram as dicas de concursos públicos de hoje. Para quem vai tentar as vagas, boa sorte. Em abril eu tô de volta. Até lá! Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Doutor Fernando, doutora Luciana, muito obrigado pela presença de vocês hoje, pelas informações valiosas que vocês passaram aos nossos telespectadores. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado. O Jornal da UFO fica por aqui. Amanhã voltamos com mais informações sobre a Universidade Federal de Uberlândia e da nossa região. Uma ótima noite e até mais. Ou tem uma banda da cidade ou da região que tem um trabalho que merece ser compartilhado? Então envia pra gente, pra radiouniversitaria107.5@gmail.com. A gente quer ouvir o que está sendo produzido aqui. Estamos esperando, hein? Universitária FM, única. O trote é inevitável, né? Faz parte de todo o rito de passagem de uma universidade federal.